Que horas são, hein? Por favor, poderia me dizer que horas são? Percebeu a diferença entre uma frase e outra? Quer aprender a fazer isso em inglês? Então vem comigo! Fala, protagonista! Meu nome é Luciane, eu sou mentora de inglês aqui da Raise. E se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreve, já ativa as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo por aqui. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo para você que quer subir na escala, assim, ó, da proficiência do inglês. Afinal, ser avançado não é somente a quantidade de palavras ou de estruturas que você fala, você sabe, mas sim quanto que você consegue adaptar o seu discurso para uma maneira mais formal, uma maneira mais informal, falar em diferentes contextos. Isso que dá de fato a proficiência, de fato fala essa pessoa é mais avançada no idioma. Então nós vamos aprender a fazer nesse vídeo perguntas de uma maneira mais educada, mais sofisticada, mais formal e também para você usar em contextos que você não conhece tanto a pessoa, que você ainda não tem tanta intimidade, para não chegar chegando, sabe? Chegar pá, com dois pés no peito direto na pergunta. Então é justamente para isso que a gente usa as perguntas indiretas. Mas vamos entender um pouco da estrutura primeiro. Bom, você já deve saber que para fazer uma pergunta em inglês, a gente tem que inverter. No português, se você fala, você é estudante ou você é estudante, eu só entono e coloco o pontinho de interrogação. No inglês, não. You are a student ou are you a student? Eu ponho o are na frente, né? Inverto aí com o verbo, no verbo to be ou com auxiliar no do, no does, no did. Mas a pergunta indireta, ela vai uma inversão um pouco diferente. A gente tem duas maneiras de fazer essa pergunta indireta. A primeira maneira, quando você quer saber mais informação, não quer que a pessoa fale só yes or no. Então, nesse caso, você vai ter que usar uns chunk of languages, ou seja, uns pedacinhos de frase que eu vou colocar aqui na tela. Você vai anotar no seu caderno, vai copiar na sua cabeça, porque são muito importantes você saber esses comecinhos de frase para só ir mudando a segunda parte e ampliar a tua comunicação. Para isso, a gente vai usar os modal verbs. Tem vídeo aqui no canal já sobre modal verbs. Vou deixar na descrição, porque você precisa saber para formar esses chunks. Então, os could, you must, you would e assim vai. Então, dá uma olhada nessas frasezinhas para começar uma pergunta indireta. Can or could you tell me? Can you tell me? Do you know? Would you mind? Do you have an idea? Would it be possible? Então, você vai pegar esse comecinho de frase e a segunda parte da frase, ela vai ser a frase no sentido afirmativo, não no sentido de pergunta, como normalmente a gente faz em inglês. Então, você vai colocar lá sujeito, verbo, normalzinho. Dá uma olhada nesse exemplo. How old are you? Essa é na forma indireta. Agora, na forma indireta, eu usaria ali could you tell me how old you are? Sujeito you, o verbo are. Então, na sua forma normal, na sua forma afirmativa, não em forma de pergunta. Então, essa é a regra para você usar as indirect question quando você quer saber mais sobre o assunto. Vai usar esses chunks que eu coloquei, vou pôr até de novo aqui na tela, mas a frase na forma normal, como se estivesse fazendo uma frase afirmativa, não pergunta. E o outro caso é o caso aonde você quer que a pessoa responda sim ou não. É mais ou menos o que você espera da resposta. Então, você tem que usar uma estruturazinha. Você vai usar assim, do you know if ou do you know whether? Esse whether é a mesma coisa do que o if, tá? E aí, a resto da frase no sentido afirmativo. Então, dá uma olhada aí nessa frase. Has the game started yet? Do you know if the game has started yet? Então, o jogo já começou? Sim ou não? Mas, de uma maneira mais formal, mais educada, você não conhece ainda a pessoa, fala, você sabe se o jogo já começou? Sim, eu sei. Não, eu não sei. Né? Então,
esse do you know if ou do you know whether, ok? Ou você pode colocar lá, que nem a gente fez na primeira frase. Would you mind telling me if the game has started? Só que aí você tem que colocar ela normalzinha. The game has started, tá? Então, would you mind telling me if the game has started? Se importaria em me dizer se o jogo já começou? Sim ou não? Vamos do jeito que a gente gosta, que é para frases com exemplos aí, para viagem, para o trabalho, que aí fica mais claro na sua cabeça. Se um desses for o seu objetivo, você já copia e já pega aí para começar a usar. Vamos começar para o trabalho. Could you teach me where the storeroom is? Você poderia me ensinar onde fica o depósito? Could you teach me where the storeroom is? Do you know if the customer has returned the call? Você sabe se o cliente retornou a ligação? Do you have an idea if my project was approved? Você tem ideia se meu projeto foi aprovado? E agora para viagem. Could you tell me where the train station is? Você poderia me dizer onde fica a estação de trem? Would you mind checking if you are in the correct seat? Would you mind checking if you are in the correct seat? Would it be possible to question the manager if we can change rooms? Seria possível perguntar ao gerente se podemos mudar de quarto? Então percebe que quando você usa as indirect question, você, além de ser um pouco mais educado e mais formal, você também fica mais próximo da pessoa, como se você falasse de um jeito para ganhar a pessoa para o seu lado. Essa que é a ideia aí de usar as indirect questions. Vamos dar uma olhadinha nessa música do Elvis Presley, voltar um pouquinho no tempo, que é bem legal. Ele coloca uma frase, uma pergunta da forma direta e ele faz a mesma pergunta para tentar convencer aí a amada dele, só que agora usando indirect question. Vamos ver. Então, no primeiro ele falou, Tell me, dear, are you lonesome tonight? Então, me fale, querida, você tá livre essa noite? Tá. Aí na segunda, acho que ela não respondeu, ele fala, I wonder if you are lonesome tonight. Eu gostaria de saber se você está sozinha essa noite. Então já não é tipo, você tá sozinha, eu gostaria de saber. Já ficou um pouquinho mais próximo, talvez já ganhe uma resposta aí. E aí o que você tem que prestar atenção, um erro clássico? É na construção. Às vezes os alunos acabam não invertendo, quando na verdade deveria inverter. Então você tem que lembrar que você já vai usar o chunk of language, né? Já vai usar a frasezinha e depois a frase na afirmativa. Então dá uma olhada nessas 4 frases, algumas corretas, outras erradas, para você entender aqui o que você não pode fazer. Can you tell me what time is it? O correto é Can you tell me what time it is? Could you tell me where are they going? O correto é Could you tell me where they are going? Então na primeira você poderia me dizer que horas são e na segunda você poderia me dizer para onde eles estão indo. Tem que colocar na afirmativa normal, sem inverter. É só isso, é muito simplesinho, na verdade, a estrutura. Tem mais é que pegar esses chunks aí no começo, colocar um wonder, colocar sorry for bother you, desculpa por te interromper, por te incomodar, e a pergunta na afirmativa normal, sem inverter, sem nada. Espero que você use esse conteúdo e com certeza você vai soar bem mais avançado, bem mais sofisticado no seu inglês. Volta aqui depois e me conta se deu certo. E não se esquece, se inscreva no canal, ativa as notificações e eu te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!